Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que vos for concedido por Deus, oportunidade de acesso a esse conteúdo. Eu sou Levi Ribeiro Santos, sou bacharel em Ciências da Religião. Nesse vídeo passar-vos-ei o sermão profético que nos foi dado pelo próprio Senhor em Mateus 24, 25, onde o mestre introduz o conteúdo em análise a partir da profética destruição do templo e o desenvolve sequencialmente, dividindo-o em tópicos, em princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, parábolas preparatórias para esta vinda, e conclui com o grande julgamento. Sermão profético, destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pois bem, esta introdução do sermão profético, introdução ao tópico inicial, princípio das dores, a gente pode observar claramente, está implícito, no versículo 2, está explícito no versículo 2, que ele fala com base no capítulo 9 e no versículo 26 do livro de Daniel. Capítulo 9, versículo 26, traz o seguinte texto: depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, como se percebe, a introdução está baseada na profecia das 70 semanas de Daniel. E os textos subsequentes esclarecem mais ainda sobre a base profética de que Jesus estava fundamentado para ministrar o sermão profético, como se percebe no versículo 3, quando ele é interrogado pelos seus discípulos no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles discípulos em particular. Lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E está implícito no versículo 3 que os discípulos de Jesus também tinham conhecimento da profecia de Daniel, 70 semanas. Porque na interrogação deles, subentende-se que a profecia das 70 semanas fala da vinda de Jesus, fala do estabelecimento do reino de Deus, fala do ministério de Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição, como está
em Daniel 7:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Versículo 3 de Mateus 24 deixa implícito que os discípulos tinham conhecimento da profecia de Daniel, que tem base em Jeremias e tem base em Isaías e nos profetas, na lei, Moisés. E eles tinham conhecimento, né, do sonho interpretado, do sonho de Nabucodonosor, interpretado por Daniel. Tinha conhecimento implícito de que Jesus era aquela pedra que se desprendeu de uma montanha e que esmiuçou a estátua do sonho de Nabucodonosor, começando pelas pernas de ferro e de barro, os quadris de bronze e a cabeça de ouro e o peito, o tórax de prata. Então, com a introdução profética, é que ele discorre respondendo aos seus discípulos, como veremos agora a partir do versículo 4 em diante. Então, só para rememorizar, vamos voltar do versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele seus discípulos, em particular, e lhe perguntaram: dize-nos quando sucederá estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E certamente ouvireis de falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, observamos que Jesus introduz a período de tribulação com esse tópico, falando sobre o princípio das dores, né, com base na profecia das 70 semanas. Observamos sobre a tribulação. Daniel 12, primeiro. Apocalipse 1, 7. Um 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo, no tempo da tribulação, no tempo da salvação, ele diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo.
e haverá tempo de angústia. Tempo de angústia. Angústia é igual tribulação, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Há também uma referência sobre esse tempo em Mateus 24, 21. Diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ele, né, dá um sinal, né, de que o evangelho do reino deveria ser pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Nós vemos em Colossenses 1:23. Colossenses 1:23. Atos 24:5. E Colossenses 1:23. Atos 24:5 diz: porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus e espaço por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Está implícito que o evangelho naquela época de São Paulo foi pregado em todo o mundo. Combinado com 24:5, combinado com Colossenses 1:23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, ele foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então, o sinal que o evangelho do reino deveria ter sido pregado em todo o mundo se cumpriu naquele tempo, o tempo da perseguição, o tempo do quarto reino do sonho de Nabucodonosor, o tempo do Império Romano, e se cumpre a cada dia, porque, no exemplo, no momento, estamos tendo contato com a revelação dessa profecia, a revelação do cumprimento dessa profecia e o cumprimento da profecia, porque estamos falando do Evangelho do Reino de Deus. Então, próximo vídeo veremos a grande tribulação.